Muito boa tarde a todos, muito bem-vindos. Neste final de tarde estamos todos a ansiar por uma comunicação, não é? Então é rampa de lançamento, mas estamos aqui hoje. É mais uma conversa na FNAC Colombo sobre os novos lançamentos da coleção de ensaios, retratos e livros da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Hoje estamos aqui para conversar sobre ensino superior e desenvolvimento, precisamente um dos livros da Fundação, escrito pelo professor José Ferreira Gomes, que está connosco hoje, tal como o professor António Fontainhas Fernandes e o professor João Duque. Este livro tem uma abordagem bastante vasta e, ao mesmo tempo, muito direta de análise do sistema de ensino superior e da investigação científica em Portugal. Poderíamos ficar 4 horas, ou 5 ou 6 aqui a conversar. Não temos esse tempo, temos 45 minutos, portanto vamos fazer aqui uma viagem rápida pelo tema. No final haverá um espaço para questões e eu começava, antes de mais, por perguntar-lhe... O seu livro começa com uma história onde afirma que a Universidade Moderna é um produto do século XIX e da Revolução Francesa e que o interesse pelas áreas técnicas se deve, obviamente, à Revolução Industrial. Uma das reflexões, ponto de partida para o livro, é a ideia, precisamente, de que foi a expulsão dos jesuítas que mudou o rumo, que era um rumo que nós poderíamos ter feito diferente ao nível do ensino superior. Se calhar podemos começar por aí. Muito bem, muito obrigado. Muito obrigado à Fundação por o convite para publicar o livro e muito obrigado por esta sessão de apresentação. Pois, de facto, a nossa história, eu não sou economista, mas a nossa história económica apresenta um período recente que nós ainda vivemos com algum drama e esse drama parece poder ser datado, seja do terremoto de Lisboa, seja do escassear do ouro brasileiro, seja da expulsão dos jesuítas na educação. E, em particular, na educação, isso é relevante porque todos reconhecemos o atraso da educação até muito recentemente, o enorme atraso na escolaridade primária, o enorme atraso na escolaridade superior, até muito recentemente, e as causas desse atraso, naturalmente, que são múltiplas, mas um marco que seguramente é muito importante é 1759, quando a Companhia de Jesus é extinta, com o encerramento de todos os colégios jesuítas, o que aconteceu também pouco depois noutros países europeus. Mas, ao contrário desses outros países, em Portugal não houve uma substituição de um sistema escolar eficaz, não é? Aqui em Lisboa abriu os colégios dos nobres, mas isso significou passar de milhares de estudantes para algumas dezenas de estudantes. E o mesmo aconteceu em todo o país. E é daí que podemos datar o atraso no ensino da escolaridade básica na nossa população. Até essa altura estaríamos não muito longe de outros países e, a partir daí, tivemos um atraso que só foi recuperado já na vida dos mais velhos que estão aqui. A partir de 1930, não é? Pode situar-se. Não, em 1930 será mais ou menos a época em que o número de estudantes chega ao número que havia em 1759. A escolaridade obrigatória no primeiro ciclo é só atingida no fim da década de 50 e, mais tarde, já neste século, a escolaridade até aos 18 anos, que, ao contrário de outros países, foi tornada obrigatória como um mecanismo para induzir, de facto, a população a manter-se na escola até aos 18 anos. O professor António Fontainhas Fernandes fez parte da comissão. Vou por uma apresentação muito diferente, não vou
Bem, posso referir já, professor catedrático da UTAD, presidente da Comissão Nacional de Acesso ao Ensino Superior, ex-presidente do grupo do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas entre 2017 e 2020, muito recentemente membro do Conselho Económico e Social, que, poderemos falar nisso, apresentou propostas relativamente ao ensino superior em Portugal. Mas eu ia começar por algo completamente diferente, porque foi presidente da Comissão de Comemorações do Centenário de Nascimento de Agostina Bessa Luís, que dizia o seguinte: é na educação que está a possibilidade de entender o mundo como um eterno recomeço. Em Portugal, quando se pede mudanças, habitualmente aponta-se à educação, como se a partir da educação, e vimos este exemplo, não é? A partir de 1930, recuperámos aquilo que tínhamos deixado séculos antes. No seu ponto de vista, quanto é que cabe ao ensino superior nesta ideia de progresso e de uma espécie de eterno recomeço para apanharmos os comboios do desenvolvimento, da economia, enfim, tudo isso? Eu gostava de, em primeiro lugar, agradecer, mas antes de permita-me só uma nota prévia, é que eu aconselho vivamente a ler este livro, porque acho que é um livro simples, que não é polémico, mas que não é politicamente correto e que nos traz aqui uma leitura, um olhar do passado para fazer uma leitura muito correta do presente com base em indicadores e só assim se pode perspectivar o futuro. E, portanto, isto porquê? Porque o livro aponta para um conjunto de pistas, não dá as soluções, mas pistas que é preciso basear não em impulsos, mas em dados objetivos. E porquê? Porque a esperança no futuro está... Não sei se conseguem ouvir. A esperança no futuro está na educação, efetivamente. E como é que eu vou tentar enquadrar a sua questão? Aquilo que se extrai, e olhando um pouco àquilo que têm sido os parceiros do Conselho Económico e Social, o grande desafio do país, neste momento, estará aqui um economista mais habilitado, é uma mudança de modelo de desenvolvimento económico do país. Nós não podemos continuar neste modelo de uma competitividade muito assente em baixos salários, enquanto que estamos a diplomar pessoas para o estrangeiro, o nosso grande capital humano. Portanto, isso é algo que está muito patente nesta obra. É preciso apostar em produtos e serviços de maior valor acrescentado, e a questão da inovação, da aposta no conhecimento é fundamental, mas essencialmente temos que manter esta trajetória na qualificação. Só que é preciso uma nova dimensão, uma nova mudança, portanto, um pouco como dizia Agostina, ou seja, o processo de Bolonha iniciou-se, aqui fala-se muito no espaço europeu do ensino superior, criou uma maior uniformização dos cursos a nível europeu, traduziu-se em mais mobilidade, temos jovens europeus, mas há muito para fazer, diria, uma segunda grande reforma, que é a maneira de ensinar. As grandes expectativas que os jovens têm, e se olharmos para as instituições de ensino superior, elas ensinam da mesma forma que nós aprendemos, os que estamos aqui. Há grandes expectativas e mesmo algum desencanto por parte de alguma juventude. E como é que nós podemos fazer isso? E então, acho que esta obra muito claramente aponta caminhos. Primeiro faz uma reflexão histórica, depois quem são os motores de uma academia, desde logo os estudantes e os professores. Nós temos de ter professores motivados, orientados para todas estas coisas, e depois é preciso fazer reformas estruturais, que é um pouco o que diz o Conselho Económico e Social, ou seja, nós não podemos estar permanentemente só a pensar na execução de fundos europeus, temos que utilizá-los para as reformas do país, e aponta no final para algumas soluções. E também, olha, para citar a Agostina, não interessa deixar algo para dizer, não é? Isto é um livrinho aberto e, portanto, deixar a reflexão dos outros. Professor João Duque, professor catedrático de Finanças, reitor do ISEG. Há pouco tempo, eu creio que quando assumiu estas novas funções no ISEG, dizia que o ISEG é uma escola eclética, aberta ao mundo, e que a diversidade era a maior riqueza. Eu pego nisso para lhe perguntar, relativamente a esta instituição, mas em geral no ensino superior, se é possível, de facto, falarmos em meritocracia e mobilidade social a partir da universidade. Bem, em primeiro lugar, os meus parabéns ao José pelo seu filho, chamemos-lhe assim. Eu, cada vez que estou num evento destes, tenho sempre imensa inveja, mas é boa inveja. É não estar no papel do autor, mas pronto, mas associo-me com muito gosto a este batismo, chamemos-lhe assim. Bom, há aqui uma tendência, e para focar a minha resposta face à pergunta e ao desafio,
há aqui uma tendência de alguma desvalorização naquilo que é o ensino superior face àquilo que foi anteriormente, quer como instrumento de subida nos degraus da sociedade, quer como valorização muito significativa no rendimento, porque hoje, infelizmente, o que vemos é que, em algumas áreas, os jovens saem do ensino superior a ganhar salários que eu acho que são um bocadinho degradantes para aquilo que é uma vida, para aqueles, particularmente, não estou a falar dos cábulas, estou a falar dos alunos que aprenderam, que se esforçaram, etc., que têm conhecimentos e que depois a sociedade desvaloriza a ponto de eles terem que procurar outras atividades que não estão relacionadas com aquilo que são as suas competências que ganharam na sua formação. Mas nem tudo é perdido. E portanto, e isso há que dizê-lo que, de um ponto de vista agregado, a educação é fundamental para, enfim, é obrigatória para que se consiga processar um crescimento com desenvolvimento. E, portanto, a investigação, de facto, quando é bem dirigida, ela promove efetivamente o desenvolvimento e o bem-estar social, etc., com novos conseguimentos, mas a investigação depois precisa de mão de obra qualificada para a instrumentalizar, para a colocar efetivamente na praça, digamos assim. E, portanto, nós precisamos disso. Mas não só. A educação, nomeadamente ao nível superior, é fundamental porque tem externalidades diversas que não ficam apenas localizadas ao nível daquilo que é o conhecimento que é transmitido para os estudantes. E particularmente no ensino superior, porque é a altura de nós irmos deixando o ensino normativo, do que é assim porque sim, não é? Que aprendemos, nós não discutimos porque é que o 4 tem aquele desenho, isto é um 4, acabou, pronto. A podermos discutir se de facto 2 mais 2 são 4 e mais tarde percebemos que depende da base, por exemplo, não é? Portanto, é assim, o ensino superior cria a obrigação de nós desafiarmos o próprio conhecimento e, portanto, faz crescer imenso, digamos, a capacitação da pessoa e a sua capacidade de análise do problema e portanto, só pelo facto de termos muitos jovens com o ensino superior completo, eu tenho a certeza que a cidadania se exercerá de uma forma melhor, não é? Isto é, eu estou convencido que a decisão coletiva, por pessoas mais educadas, é melhor do que uma decisão feita por pessoas que são ignorantes. Porque temos mais capacidade de analisar dados e de nos auto-influenciar com esses dados, com essas análises, com essas conclusões e, portanto, evoluirmos de uma forma melhor. E naturalmente, ao nível técnico também. E, portanto, o ensino superior acaba por dar esta potencialidade. Infelizmente, por vezes, por circunstâncias que derivam da vontade dos agentes económicos, quer o Estado, quer os empresários, etc., conjugam-se, infelizmente, as atividades, canalizam-se os investimentos para atividades que não têm valor acrescentado. E isso é dramático. Particularmente quando nós temos uma população que depois não usa, a população portuguesa não usa esse conhecimento que transmitiu, que perdeu imenso tempo, perdeu oportunidades para fazer outras coisas com o dinheiro, não é? Quer dizer, endivida-se, forma gerações que depois vão ser o quê? Vão produzir por conta de terceiros, que nem geram rendimento tributável em Portugal. É verdade, isso é um dor da alma vermos isto, não é? Também podemos fazer da educação, atenção, um negócio para formar terceiros, isto é, nem é para formar portugueses para ir para fora, é para formar terceiros que vêm de fora e vão para fora. Não há problema nenhum nisso. Aliás, nós somos bons a ensinar e em muitas áreas, bem, isso é conhecido, a reputação que temos, em muitas áreas, e, portanto, nós podemos fazer disso negócio. Mas também não temos essa visão, não há essa visão estratégica, pelo menos eu não consigo apanhá-la, não é?
aqueles que têm lido publicamente têm visto que tenho expressado esta sensação de andamos aqui um bocado à deriva e um bocado a toque de caixa de umas pessoas do Ministério das Finanças que lá vão criando umas regras para... eu acho que não têm assim uma orientação, porque é assim, vão criando umas regras e essas regras depois levam a que as instituições de ensino superior lá vão tentando fazer pela vida para, não sei, entre a sobrevivência, o crescimento, olha, não sei, é quase às vezes um milagre que as coisas vão acontecendo. O que é facto é que pronto, e para concluir, tenho sempre muita esperança de que, por muito desperdício que nós possamos achar naquilo que são o investimento que fizemos e que não usamos ao nível do ensino superior, que ele venha um dia a ser rentável do ponto de vista coletivo. Não estou a falar do ponto de vista financeiro, mas do ponto de vista coletivo. Ou pela utilização de pessoas mais educadas na decisão coletiva e na sua participação na sociedade, quer na utilização dos espaços culturais, quer o usufruto da cultura. Quer dizer, é fundamental. Atenção, não estou a dizer que pessoas sem o ensino superior não tenham capacidade de usufruir a cultura, têm-na, mas se calhar era uma obrigação nossa, também no ensino superior, fazer esse desafio aos jovens, que é, portanto, serem também tentados a aprender e continuarem a vida a aprender. E, portanto, isso é um desafio que eu acho que quer dizer, o ensino superior acaba por instilar na pessoa, que é a sensação de que nunca está tudo conhecido e que há muito para conhecer e que, portanto, podemos sair dos espaços, quer do ponto de vista do conhecimento técnico, quer do ponto de vista do conhecimento cultural. E, portanto, lá está mais que é uma vantagem que eu associo ao ensino superior, que é termos uma capacidade, ou melhor, uma juventude mais capacitada para beneficiar e para usufruir da cultura e do conhecimento nessa área, das artes, etc. Portanto, é assim que eu vejo o ensino. Apesar de estar a dirigir uma escola que tem uma competência muito específica na área da economia e da gestão. Antes de voltar ao autor, para falar precisamente sobre isto, o que é o capital humano quando se fala de ensino superior, eu pedi ao professor António Fontainhas Fernandes que comentasse dados que vêm no parecer sobre as grandes opções 2023-2026, com o programa, apresentadas as propostas pelo SES ao Programa Nacional de Reformas, e é referido o seguinte: Portugal, em 2021, era o país da União Europeia com a maior percentagem de população ativa com educação primária ou menor qualificação. Ao nível das empresas privadas, os gestores em Portugal que concluíram pelo menos a licenciatura representava 53,7% em 2021, um valor inferior à média da União Europeia, que é de 60,43%, e da zona euro, que é 59,4%. Posto este enquadramento, dado neste programa e naquilo que se aponta para o programa de reformas, o que fazer para valorizar este capital humano, ou a ideia de que o ensino superior capitaliza também depois para as empresas e para a economia nacional? Portanto, quer as grandes opções do plano, quer o Programa Nacional de Reformas, eram objeto de pareceres independentes. Desta vez, dada a proximidade entre os dois, porque há uma coincidência que ambos se baseiam na execução da famosa bazuca, não é? Portanto, não valia a pena estar a fazer dois pareceres quando a atividade governativa está centrada apenas na execução deste montante financeiro. Então, pela primeira vez se optou por fazer um parecer conjunto e tentar apelar essencialmente políticas de reformas, é necessário reformas, ou seja, e este livro explica muito bem alguns desafios com os quais temos que nos debater e que não podemos continuar somente a aplicar fundos comunitários. Portanto, é
é evidente que isso deve ser uma prioridade, mas não pode passar apenas por isso. E, portanto, relativamente a estes números, os números são claros, nós temos uma trajetória muito próxima da União Europeia quanto ao número de diplomados, quanto à percentagem de jovens no ensino superior, portanto atingimos essa, mas persistem déficits de qualificação. E onde é que eles persistem? Na nossa idade, quanto mais avançamos no tempo, ainda existem esses déficits de qualificação, é preciso tempo, daí a necessidade de apostar na formação ao longo da vida, da formação contínua, e portanto a formação tem que ser perspectivada de um ponto de vista permanente. Aí a Europa tem que andar mais depressa com o sistema de microacreditações, fala-se, mas isso é evidente que estamos a atrasar-nos, acho que deveria estar mais fundamentado, e esses déficits de qualificação também se notam muito a nível do sistema empresarial, dos próprios empresários, portanto há aqui déficits de qualificação, e dava, por exemplo, dava aqui um exemplo, que é todo no sistema cooperativo, vínhamos hoje a conversar sobre isso, que é uma área que precisa de uma intervenção e que poderíamos começar por formação de topo na área da gestão. Isto é absolutamente fundamental, capacitar as empresas logo pelos quadros e não pensar apenas que interessa não só mais doutorados nas empresas para ultrapassar estes déficits de inovação. Portanto, nós teríamos que andar mais depressa nesse sentido e utilizar melhor os fundos em ações de formação ao longo da vida. Professor Ferreira Gomes, não sei, quer fazer já um balanço do que foi dito. O seu livro aponta caminhos possíveis. Quer falar sobre eles? Por exemplo, ao nível aliás, diz o conceito de capital humano, que é difícil de avaliação, e outra questão interessante é que o efeito positivo da educação não é automático. Portanto, tudo isto, temos vários ritmos ao mesmo tempo, é uma espécie de rio com muitas correntes. Quer esclarecer-nos? Pois, digamos, o que é assinalado é que realmente houve nas últimas décadas um esforço, e como o professor Fontanhas Fernandes chamava a atenção, o esforço que levou a que na camada mais jovem, 20, 30 anos, tenhamos hoje números, padrões de educação muito semelhantes aos nossos parceiros europeus. Portanto, nessa faixa não podemos usar essa desculpa, esse argumento, para julgar o nosso atraso ou as nossas dificuldades. Há seguramente um atraso que é transportado nas fases etárias mais velhas, que pode ser reparado em parte por formação contínua, por educação, por um retorno à escola, mas que é um problema que se vai resolver por si, que o calendário vai resolver e, portanto, suponho que um investimento, uma preocupação com o futuro tem de olhar para os mais jovens. E os mais jovens, o que é que vemos? Vemos também, como já foi dito, uma certa frustração, porque a família apoia um percurso educativo mais longo do seu filho, mais longo do que os pais ou do que os avós tiveram, na esperança de ter um retorno económico e social. E esse retorno nem sempre é obtido. E porquê? Bom, podemos ter queixas específicas em muitas situações, mas em termos macro, eu diria que quando eu entrei na universidade entravam à volta de 1,5% da população, o número dessa ordem, da população, da minha idade, e a economia crescia a 5% ou 6%. E, portanto, qualquer jovem que entrasse comigo, conseguisse chegar lá, e para isso já estava selecionado socialmente, a seleção, tem de se dizer, era principalmente social, mas não só, mas qualquer jovem que chegasse não tinha de se preocupar. Sabia que passava, se fosse pobre, passava a rico, digamos, então, anedótico. Também não se preocupava com o emprego, porque sabia que tinha a tropa e que tinha a guerra no ultramar, que lhe dava um emprego durante pelo menos 4 anos. Mas havia uma situação que hoje se inverte. Hoje temos perto de 60% dos jovens a chegar à universidade e temos a economia a crescer 1%. 1% de crescimento não chega para mudarmos de telemóvel cada 2 anos ou cada 5 anos. E, portanto, temos uma realidade em que
dificilmente podemos falar no impacto de promoção social dos jovens. O que temos é de garantir, ou as famílias o que têm, é de garantir que os jovens atingem um escalão elevado de educação para não perderem uma posição já assumida e se manterem nessa faixa em que estatisticamente vão melhorar ou reposicionar-se aí. E temos, por outro lado, uma faixa 10, 20% da população que fica pelo caminho, que não termina um ensino secundário que lhe abra uma porta profissional, e essa devia ser realmente uma preocupação central. Porque se pensarmos no futuro de um jovem que hoje não seja capaz, ou por qualquer razão não termine um ensino secundário que lhe abra um futuro de continuação de estudos ou de uma profissão, não tem futuro, não haverá, na maioria dos casos, dificilmente encontrará uma atividade que ele aceite e que lhe ofereça um futuro com alguma dignidade e, portanto, estamos a alimentar uma marginalidade que socialmente começa a ser importante e começa a ser grave. E, portanto, temos, creio que, de nos preocupar nos dois extremos, no extremo inferior de garantir que o número de jovens que não conseguem terminar o secundário ou chegar aos 18 anos com uma preparação profissional, reduzir isso muito mais do que hoje, e o esforço que está a ser feito mais ensino profissional, mais ensino profissional e mais diverso, porque nem todos os jovens querem o mesmo tipo de ensino profissional, e isso claramente está a ser abandonado. Não é título de jornal ou título de televisão em nenhum noticiário, e é um problema grave, porque vai ser título de jornal no dia seguinte, quando esse jovem assuma atividades que não gostaríamos que assumisse. E no outro extremo temos uma formação superior que atinge pelo menos 40%, que terminam pelo menos 40% de jovens, mais, e aí temos um outro desequilíbrio, que é a frustração desse jovem que não encontra, como já foi dito, uma utilidade, que não encontra um espaço na sociedade que ele esperava, alternativa que muitos encontram, porventura aqueles mais dispostos a correr o risco que mais falta fariam na sociedade, são aqueles que imigram, que vão procurar noutro país, particularmente noutro país europeu, com a abertura de fronteiras, que vão procurar o seu futuro, e isso tem a causa não só dessa saída imediata desse jovem em que o país investiu, mas também de que os seus filhos vão ficar no estrangeiro. E vai agravar também o nosso problema demográfico. Portanto, é este desequilíbrio que creio que temos de nos preocupar e particularmente assegurar que a passagem que fizemos de um período em que a educação estava muito aquém das necessidades da sociedade, da economia, se quiserem, passar para o outro extremo não é também saudável, porque não cria maior felicidade nos jovens, não cria o desenvolvimento. É um fator da economia que não está a ser utilizado. O professor João Duque quer comentar em termos da economia e daquilo que são as expectativas a esse nível? Eu tenho sempre para mim o problema não é os jovens portugueses saírem, o problema é não virem outros jovens, porque nós podíamos ter este intercâmbio, não é? Pronto, os portugueses eram educados em Portugal, iam trabalhar para a Espanha, França, não é? Mas depois nós estávamos a atrair e a pagar jovens alemães, suecos, o que fosse. E, portanto, isso era o que eu acho que era muito saudável e era uma ambição, aliás, é uma ambição da Europa. E porquê? Porque a mobilidade está associada a desenvolvimento. E percebe-se, se começarmos a somar 2 mais 2, talvez cheguemos lá. Uma das razões que se aponta para uma diferença grande entre a forma como se desenvolve a economia americana e a economia europeia é a falta de mobilidade das pessoas, nomeadamente os quadros, nas empresas, etc.
E porquê? Porque a mobilidade leva sempre ao transporte da boa prática, dos bons estándares, das melhores, daquilo que nós melhor aprendemos de outros lados. E a diferença é, quando eu comecei a trabalhar nas áreas do processo de Bolonha e disseram desta estatística que era basicamente da mobilidade era 10 vezes superior nos Estados Unidos à mobilidade na Europa e que, portanto, uma das razões fundamentais para todo o processo de standardização, quer dos ciclos de estudo, quer das formas de concessão de créditos, quer da própria forma como se fazem as classificações e os estándares que hoje temos de transformação de notas de uma escala de um país no outro, isso tinha uma razão de ser. E a razão era permitir que qualquer pessoa, hoje licenciado ou mestre numa escola da União Europeia, pudesse, com toda a facilidade do mundo, ter aqui o meu transcript of records, tenho aqui o que é que eu fiz, qualquer empregador pega naquilo e interpreta e sabe o que aquilo é e o que aquilo significa. E, portanto, os créditos são iguais em todo o lado, os ciclos de estudo são iguais em todo o lado, as avaliações acabam por ter uma métrica que é transposta de um país noutro país. E isso é fabuloso. E isso era, digamos, esse foi o racional por detrás de nós mudarmos. Porquê? Porque íamos facilitar a mobilidade. E porquê? Porque a mobilidade é positiva para o desenvolvimento económico. E, portanto, quando nós somos doadores e não recebedores, nós estamos a investir numa coisa que, aparentemente, em termos imediatos, não vemos benefício. E, no seu entender, porquê é que não somos mais recebedores? Não somos mais recebedores, pura e simplesmente, porque é a mesma razão que não retemos sequer os portugueses. Porque aquilo que nós, como o professor ao nível não de emprego, mas de ensino. Não temos neste momento capacidade para reter o talento, pronto, ou para atrair talento, ponto. Pois há os locais, naturalmente, que têm um enviesamento, e infelizmente, como as famílias portuguesas não têm muito dinheiro para começar logo a mandar. Atenção, no primeiro ciclo é uma coisa, no segundo ciclo já é outra. Mas no primeiro ciclo, como não tem muito dinheiro, então pronto, ficas perto mais ou menos do sítio onde vives, as universidades são boas, porque não escolheres uma universidade portuguesa? Ok, pronto, é assim. Mas muitos já optam por pagar aos seus filhos e sai daqui para fora e vai para uma universidade fora, vai-se à vida. Portanto, portanto, temos um problema de não ter capacidade para atrair e reter o talento. Ao nível de ensino superior, a mesma coisa. Portanto, nós não conseguimos hoje, se eu quiser recrutar professores de topo na Europa ou do mundo, eu não tenho capacidade para o fazer, em termos de universidade pública, ponto. Dentro daquilo que é um regime normal. Eu tenho que arranjar uns esquemas ou uns patrocinadores que, por fora, façam o apoio. Porque eu não posso pagar mais, eu estou limitado, eu não posso. Pronto. E, portanto, eu não consigo atrair esse talento, não consigo reter o talento. Aliás, eu noto isto. Nós nem sequer na universidade estamos a competir com as empresas privadas para captar os melhores estudantes para serem eles os ensinadores do futuro, os professores do futuro. Isto é gravíssimo. Portanto, as próximas gerações são ensinadas por quem? Não é pelos melhores. É por um second best ou um third best, não sei. Vão ensinar aquilo que podem. Pronto, ok. E, portanto, nós vamos com este tipo de lógica, que é uma lógica assente numa forma de ver e de conceber a universidade, não sei, assente se calhar na ótica do Ministério das Finanças, eu sou de finanças e, portanto, estou à vontade para dizer isto, sinto mesmo à vontade. É uma ótica que não privilegia aquilo que é, a meu ver, a forma de se fazer investimento em educação. Por isso, e também, digamos, a economia em geral não faz isto. São poucas as empresas que conseguem pagar ao nível, digamos, competitivo com o universo da Europa. Agora, eu acho que isto vai mudar. Não, vai mudar, a bem ou a mal. Isto é, ou nós
socialmente abdicamos, pronto, e dedicamos, pronto, ao negócio desistimos, e o negócio é servir bicas, é turismo, pronto, é ok, pronto, é o que fazemos, dá para país para o não nosso cada dia. não é? Então é um país que podemos até, as pessoas podem ser cultas, e atenção, ser culto, e ser educado, e ter ensino superior, eu já disse que tem benefícios, nem que seja para estar ansioso, para deixar de servir as bicas, é para ir a correr à FNAC, comprar livros para ler em casa, porque, pronto, foi educado para isso, e sabe usufruir, consegue usufruir disso. Não é mal todo, pronto, mas é o que é uma tristeza, não é? Agora, não temos, mas não temos tido esta capacidade, em geral, mas isto vai acabar, é a minha visão, isto vai acabar a bem ou mal. Porquê? Ou nós abdicamos de desenvolvimento e vamos assentar, ok, pronto, ficamos por aqui, que é servir cafés, pronto, turismo, e turismo sem valor acrescentado, portanto, não damos nada, pronto, é o mínimo que podemos fazer. Ou então, quem quer estar no mercado e quem quer ser competitivo no mercado global, tem que pagar recursos, tem que pagar os recursos. E, portanto, a minha expectativa é de que nós vamos ver uma diferenciação muito significativa e vamos remunerar o conhecimento. O conhecimento útil, de momento, mas vamos remunerar o conhecimento. Professor, não vamos falar muito hoje sobre os docentes, deixamos isto, vai haver um debate na Feira do Livro, a partir também deste livro deixamos para lá a conversa um bocadinho mais extensa sobre os docentes, mas no caso dos docentes dá-se o inverso, que é o inbreeding, ou seja, não existe mobilidade. Queria que falasse um bocadinho sobre isto e como é que é importante esta peça nas questões mais complexas do ensino superior. O facto dos docentes e investigadores ficarem na mesma instituição e não verem o mundo, se calhar, para além de... Esse é um problema grave e mais grave porque estamos numa fase em que o inbreeding, em que a permanência no local de origem está a agravar-se muito. Enquanto ao longo da minha vida sempre ouvi criticar o inbreeding, estamos forçados a testemunhar nos últimos anos um quadro legal que não só o mantém, como o agrava de uma maneira que era bem evitável. Qual é o problema do inbreeding? O inbreeding refere-se a que um profissional do ensino superior, um professor do ensino superior, tenha feito toda ou grande parte do seu percurso escolar na mesma instituição ou na mesma linha de instituições. De onde é que vem a queixa, o problema? O problema vem de que vem da falta de mobilidade, como há bocadinho é referido, isto é, as pessoas, dois colegas que fazem o mesmo curso, ouviram a história na mesma linguagem, têm umas baias de compreensão muito estreitas. Se vier uma pessoa que fez a mesma formação, até se calhar pelos mesmos livros, noutro local, tem um entendimento do problema diferente. Muito mais e vai, quando se juntarem, vai criar alguma coisa. O que temos nas nossas instituições é que a maioria dos nossos docentes fez a formação na instituição. Na minha geração, estão aqui alguns da minha geração, ou quase, não era assim, porque não éramos capazes de fazer doutoramentos em Portugal e, portanto, estávamos forçados a fazer no exterior. Foi uma bênção subjetiva e acho que social. Depois, felizmente, conseguiu-se fazer os doutoramentos, conseguiram fazer-se doutoramentos, mas a tendência é fazer doutoramentos no mesmo local. Depois, os concursos universitários foram sempre bastante locais e, portanto, alimentaram e permitiram o inbreeding. Nunca tivemos uma política de bloqueamento. Aqui ao nosso lado os espanhóis falhou largamente, mas pelo menos fizeram um esforço. Nós nem esforço fizemos. Portanto, sempre condescendemos com essa política e creio que neste momento o problema se agrava porque não só as pessoas que estão já na carreira, isto é, que são professores auxiliares ou associados ou catedráticos,
não pensam, não sonham mudar de local, mas também, antes disso, todo o percurso dos investigadores, muitas vezes precários, também não podem quase mudar de local. Porquê? Porque os contratos são sempre curtos. Em cada concurso para um contrato de 6 meses, não vale a pena ir buscar uma pessoa muito longe, é para trabalhar 6 meses, para fazer 3 papers para eu ficar melhor no meu currículo. Quanto mais próximo, como melhor eu o conheço, já sei que ele vai ser capaz de produzir aquilo que está a fazer. E se trouxer uma pessoa do exterior, os 6 meses seguintes vão ser de adaptação. E, potencialmente, iria trazer um contributo relevante, provavelmente, mas é um investimento que não se faz. E, portanto, todo o sistema em que vivemos é um sistema em que tendencialmente se agrava o inbreeding, o que torna a criatividade das pessoas e da sociedade muito mais grave. Isto é, vai prejudicar a investigação, vai prejudicar o ensino. Eu lembro-me do tempo em que a linguagem, eu sou químico originalmente, a linguagem, o nome dos frasquinhos com que se faziam os nossos cozinhados na química, os nomes no Porto e em Coimbra eram diferentes. O único ponto de contacto que havia eram uns velhinhos que vinham de Coimbra a uns júris no Porto e uns velhinhos do Porto que iam a Coimbra. Mas nessa altura não ia mudar o nome dos frasquinhos. Porquê? Porque num sítio se tinha feito uma formação uma geração antes em França e outros tinham feito uma formação em Inglaterra. E uns traziam os nomes e martelavam o nome inglês para português, outros martelavam o nome francês para português. Isto é o ridículo. O nome dos frascos não era importante, obviamente, mas significava que a maneira de ver o mundo não mudava e ficava muito estreita nessa... Professor Fontanhas Fernandes, vamos falar sobre o acesso ao ensino superior, enfim, é um mundo. E eu vou, antes de entrar, vou pegar para lhe pedir para comentar, e tendo o autor aqui ao lado, parece estranho, não é? Mas vou citar o livro, onde o professor diz, aliás, nem é num livro, é na indicação que nos deu dos sabias que, ou de um resumo geral do livro, e que diz o seguinte, na cábula para preguiçosos, não é o meu caso, não é verdade, era para quem não me era dirigido a mim, espero. A responsabilidade das instituições de ensino superior na seleção dos seus estudantes é importante, mas cria um equilíbrio difícil de gerir. No quadro português, o sucesso da instituição e de cada mandato de reitor ou presidente ainda é medido pelo crescimento do número de estudantes e pela expansão de cada área disciplinar. Digo só mais um pouco. A política nacional também parece focada no crescimento do número de estudantes e do número de diplomados, considerando-se que a qualidade das suas aprendizagens estará garantida, mesmo sem nenhum mecanismo real de garantia externa. Como tudo no seu livro, aqui temos muitos dados, mas enfim, eu pedi-lhe um comentário e também dizendo-nos o que é que se prevê de mudanças, eventualmente, no acesso ao ensino superior. Eu espero que, como Presidente da CNAES, espero que nos diga que isso é falso. Nos venha dizer que... Não, aqui contestar. O livro, não, eu depois queria rematar com os números para confirmar o que disse aqui, mas para não pensar que estou a fugir à questão, vou direto, que é o seguinte. O livro diz claramente que o sucesso de um reitor que está no aumento do número de estudantes, ou seja, quanto mais estudantes, maior o sucesso, e isso tem que ser repensado. Mais à frente, um dos capítulos centrais é o RGES. Um dos capítulos centrais do livro, mais à frente, é a revisão do regime jurídico. Traça a evolução, não é? E isto, precisamente, um dos temas que está em cima da mesa. Há uma comissão a estudar, que se espera que após as férias apresente uma proposta, e casando um pouco o livro com aquilo que se vem discutindo, passa precisamente por algumas mudanças que são expectáveis. Desde logo, a duração do mandato do reitor, desde logo o processo eleitoral do reitor, e isso é determinante, maior elasticidade, maior elasticidade, porque neste momento o colégio eleitoral é muito diminuto, senta-se a numa mesa tem o colégio eleitoral, portanto e o Conselho Geral está-se neste momento a ser condicionado só para a eleição do reitor, praticamente esgotam-se, há Conselhos Gerais que esgotam a sua atividade na eleição do reitor, e portanto não é esse, e apresenta muito bem o caso americano, em que o Conselho Geral tem atribuições, os membros externos,
externos fortes e que podem ajudar a mudança. Da minha experiência como reitor, os elementos externos do Conselho Geral desempenharam um papel absolutamente determinante na mudança da instituição. E pronto, aqui o autor, como sabe, assumiu funções governativas, mexeu parte do que está passado, estes valores agora de correção de nós cumprimos as metas europeias, está também o processo dos CETESPs, não foi dito aqui, que foi lançou um debate na altura sobre o financiamento, que é o tema que é absolutamente determinante, é que nós neste momento ainda temos uma forma de financiamento muito baseado no número de estudantes e não sobre outros parâmetros de qualidade, e isto tem que ser tudo trabalhado de forma articulada. Portanto, o livro, numa parte, se tinha dito que tinha o epicentro nos estudantes e que vai discutir, e nos docentes que vai discutir na Feira do Livro, depois apresenta mais à frente, e porque a estrutura determina a função, que é fundamental repensar a questão de financiamento, central a questão do regime jurídico que está cá, e apresenta bons dados. Sobre o modelo de acesso, acho que este modelo acho que a metodologia seguida foi de uma grande abrangência pública, houve uma grande discussão pública das partes, pode-se gostar, pode-se não gostar, acho que se manteve algo que era fundamental, a existência dos exames. Os exames permitem comparabilidade, exigência, rigor, e nós não poderíamos abdicar disto. Portanto, eu acho que nesse aspecto isto se manteve e acho que é absolutamente determinante. Conseguiu-se, em termos de calendarização, acho que melhora, porque, por exemplo, este ano vamos conhecer os resultados a 27 de agosto, ou seja, as famílias já durante o período de férias podem tratar do alojamento, grande parte deles são deslocados, e o início do ano letivo pode-se iniciar na primeira quinzena de setembro. Eu recordo aqui que com a primeira, segunda, terceira fase, muitas vezes começa o ano letivo em novembro, e no primeiro ano é que há a maior taxa de abandono, porque nunca ninguém fala em indicadores de sucesso. É sempre quantos entram, quantos saem, quantos entram, mas é preciso ver essa questão. Eu julgo que esta calendarização, esta antecipação que melhora, e portanto e vai exigir um grande esforço por parte da Direção-Geral na matéria do Concurso Nacional de Acesso, mas que vai melhorar, e acho que do modelo que foi apresentado, eu continuo a defender os exames. E prevê-se que haja uma estabilidade nesta consideração dos exames como porta principal de... Que nós neste momento há aqui uma questão que não nos permite ainda analisar perfeitamente, é que nos últimos anos tem existido uma entrada de alunos, mas vamos lá ver, é que muitos dos alunos que entram já estavam no sistema, e isto tem que ser analisado de forma consistente, principalmente quando passar este período transitório do Covid. Como sabe, os alunos só fazem os exames que têm que fazer para acesso, contam como disciplinas de acesso, e isto aumentou o número de candidatos à porta. Portanto, julgo que só daqui a 2 anos é que poderemos analisar com frieza estes resultados. Eu permito só um parênteses, eu iniciei que o grande desafio do país era a mudança de modelo económico. Só para dar aqui uns números, esta semana estive num encontro de empresários ligados aos vinhos, e que, como sabem, agora nos vinhos usa-se muito o turismo, portanto o turismo já tem uma forte receita. Um recurso humano no setor do turismo traz à empresa um retorno de 77 mil euros. 77 mil euros. Se for no setor dos vinhos, esse mesmo recurso humano traz 120 mil euros à empresa. E se for de uns vinhos mais elevados, sempre dos vinhos do Porto, o retorno à empresa é de 600 mil. Portanto, nós não podemos afunilar para um país de turismo. Nós, se quisermos mudar e se quisermos remunerar melhor, temos que colocar valor acrescentado, e temos aqui universidades preparadas para isso, e portanto eu tinha que utilizar dados da minha especialidade, que é os vinhos. Não sei. Mas é isso. Apesar de estar água, para quem não sabe, aqui dentro está água. Professor João Duque, ainda sobre a questão do acesso e ouvir o seu testemunho relativamente ao ISEG, posta esta perspectiva, não é, de uma reforma, enfim, de uma adaptação, qual é a sua opinião sobre a importância dos exames, sobre a forma como os alunos chegam ao ISEG, por exemplo? E as vagas disponíveis e tudo aquilo que são as expectativas de receberem alunos orientados para aquela instituição. Bem, em primeiro lugar, antecipar o calendário das colocações é absolutamente vital, porque, quer dizer, isto é quase surreal. Imaginar que uma pessoa, no domingo à noite, é uma coisa assim, recebia um SMS e dizia: olha, segunda-feira vai para os Açores, ou vai para Bragança, ou vai para o Algarve, quer dizer, ou vem do Algarve, vai para Bragança, quer dizer, segunda-feira de manhã apresenta-te para ir fazer inscrição, quer dizer. Mas
começarem logo as aulas e pronto, e cair o mundo em cima de jovens que, muitos deles, é a primeira vez que saem de casa. Isto é pensar assim, é pensar logo, começar mal o ano letivo do primeiro ano e por causa do abandono. Portanto, antecipar, excelente, é uma excelente medida, e eu acho que fazer tudo para antecipar, nem que seja cada vez mais um dia ou outro, e tal, excelente, do melhor. Relativamente à questão dos exames, eu sou um grande apoiante dos exames, porque é uma forma de nós aferirmos de uma forma clara a diferenciação entre os estudantes, sabendo nós que o exame tem problemas, que existem dias que nós não estamos bem dispostos, etc. Eu sei que todos esses males, e sei que também, no momento em que se apresentam os exames, há diferenças que não advêm propriamente daquilo que é a capacidade intelectual para se preparar para os exames. Infelizmente, nós sabemos que o condicionamento económico das famílias é fundamental. Por isso, eu reconheço que o esforço que é feito este ano, pela primeira vez, de abrir uma cota para famílias, para os descendentes de famílias com mais dificuldades económicas, eu acho positivo. Mas, por outro lado, acho que isto é o reconhecer de uma incapacidade geral que temos, que é de não apoiar convenientemente aqueles que são competentes ao longo da vida de estudo para chegarem ali. Que se nós temos que abrir uma porta especial para, desculpem a expressão, para os pobrezinhos, é porque deixámos criar os pobrezinhos à porta. O ideal era não termos isto, não é? Portanto, o ideal é termos os estudantes a terem os seus elementos de trabalho, de estudo, independentemente da sua classe social, e apoiados convenientemente pelo país, quer dizer, porque é essa geração que estamos a formar e que vai ser a geração rica do futuro. Portanto, desperdiçar esse recurso é terrível. Portanto, eu compreendo que este ano é feito um esforço, é uma tentativa, é muito insípida, mas é uma forma de tentar colmatar aquilo que é uma declarada falha. Pronto, eu acho que é o assumirmos que falhamos, não é? Falhamos. É claro que isto não é vendido assim, é vendido como um sucesso. Um sucesso, um país que se orgulha de ter medidas para apoiar pobres, não é um sucesso, é um insucesso, temos pobres, mas enfim. Portanto, agora, o sistema de ensino, ou melhor, o sistema de entrada baseado em exames, eu passei por ele, sofri, custou-me muito, etc., mas reconheço que, apesar de tudo, e ainda o continuo a usar, para aferir e para diferenciar estudantes. É claro que, à medida que a tecnologia se vai desenvolvendo e miniaturizando, eu não sei o que vai ser o futuro. O futuro, nomeadamente, da avaliação e dos processos de entrada. Porque se nós tivermos que passar para um regime de avaliação baseado em tempo, porque o exame é uma forma muito económica de fazer avaliação às pessoas, em economia de tempo, eu não sei então como é que vai ser, porque se nós nos queixamos dos recursos que são gastos no ensino e na avaliação e no acesso, no screening, portanto, na filtragem dos alunos, eu não sei o que vai ser com um ensino que vai exigir horas, pelo menos, não é, de avaliação com a pessoa. Porque não é, todos nós percebemos que hoje, se eu pedir um trabalho feito a um aluno, o aluno volta com um trabalho, eu passo no crivo do plágio e passa como o trabalho original, e o trabalho não é original. O trabalho, neste momento, nós conseguimos escrever um livro com o ChatGPT e mais outras ferramentas a seguir, para lhes dar devida individualidade, nós conseguimos produzir romances, livros, teses, etc. Portanto, quer dizer que o documento por si já deixa de valer como peça de avaliação. Só se for depois complementado com alguma coisa que
tem que ser muito bem trabalhada. E, portanto, é assim, eu não sei o que vai ser, se calhar a própria tecnologia vai nos ajudar, não é? Não sei, vamos ter até robôs a fazerem orais aos alunos, não faço ideia que seja, mas, quer dizer, o que eu vejo é como ponto de partida, o que eu vejo como cenário mais plausível é um sistema cada vez mais, exigir cada vez mais hora qualificada de pessoa humana a trabalhar com humanos. E, portanto, nesse sentido, a minha preocupação, do ponto de vista financeiro, é como é que vamos ter recursos para fazer face a isso, não é? Antes de passarmos às questões falamos sobre o investimento empresarial. O investimento empresarial na investigação nas universidades tem crescido, mas, ao mesmo tempo, os indicadores de absorção dos doutorados é pequeno. O que é que o professor aponta aqui como possibilidades de resolução deste divórcio entre a investigação que é feita a nível da academia e depois o desenvolvimento tecnológico do país através das empresas, enfim, da iniciativa privada? Nós tivemos um sistema científico que se desenvolveu essencialmente no último meio século. Se quiserem datá-lo, é o princípio dos fundos comunitários, é a pré-adesão à União Europeia, é o grande culpado de nós termos alguma coisa na ciência, e o crescimento deu-se de forma notável e temos hoje indicadores de produção científica comparáveis ou até superiores a alguns dos países europeus. É claro que quando temos mais papers por milhão de habitantes do que a Alemanha, nos devemos perguntar se esse é o nosso objetivo. Não é? Se não estamos a olhar para um indicador errado, ou profundamente errado, e creio que temos de ter muita atenção. Mas dizia-me do problema da ligação com as empresas. Nós temos o sistema científico, comparado com outros países, temos o sistema científico mais dependente do sistema académico, mais centrado, fechado dentro do sistema académico. E, portanto, não é de estranhar, se investimos ao longo de 50 anos em ter ciência só dentro das universidades e dos institutos politécnicos, não é de estranhar que as empresas estejam noutro mundo. E é o que acontece. Se nós, por volta do ano 2000, começamos a produzir mais doutorados por ano do que o sistema académico precisava, em termos de substituição etária, etc. E qual foi a solução política? Foi criar emprego para todos esses, criar pós-docs primeiro, criar depois empregos de várias cores e feitio para todos os doutores. Nenhum foi forçado a sair, e pelo seu pé poucos iriam, porque obviamente o espaço de conforto era aquele que era conhecido, que era aquele onde tinham feito o seu doutoramento, onde tinham feito a sua licenciatura ou mestrado. E, portanto, não podemos surpreender-nos 20 anos depois que não tínhamos pessoas doutoradas nas empresas. Nós não os deixámos ir, pusemos a cenoura, ou se quiserem o rebuçado, na universidade ou no Instituto Politécnico para ele não arriscar sair. E não saiu. Ou seja, finalmente, uma hiperproteção. Foi uma hiperproteção, seguramente, no princípio deste século. Descobrimos depois o erro. Mas continuamos a ter todo o sistema centrado à volta da universidade. Claro, outros países seguiram caminhos diferentes, historicamente, seguiram caminhos com institutos de investigação, como o CNRS em França, ou o Conselho em Espanha, ou o CNR em Itália, grandes instituições de investigação do Estado, próximas do meio académico, mesmo assim fora do meio académico, com muitos defeitos, mas que pelo menos estando fora da universidade, puderam de vez em quando ser abanadas com um grande solavanco quando algum governo descobriu que já não estavam a ser úteis e as forçou a mudar de vida. Cá não, porque todos esses investigadores beneficiam da autonomia estratégica do seu patrono, do seu professor, do seu departamento. Estará isto a mudar hoje? Espero que sim.
houve algumas tentativas de criar instituições intermédias, não financiadas, que depois vão procurar financiamento, e há seguramente pequenas soluções, pequenas empresas, start-up, criadas por doutorados que desistiram de se perpetuar como investigadores sem grande futuro na universidade. Portanto, há alguma pequena esperança, mas não vejo que haja uma política estruturada de ligação. Depois, o investimento das empresas. O investimento das empresas em Portugal é baixo. Estatisticamente já não é muito baixo. Mas tem benefícios fiscais, não é? Estatisticamente subiu. E em parte por benefício fiscal, pelo CIFID. Eu acho que se pode dizer que estive um mês com a responsabilidade de validar o CIFID. E tenho a honra de lhes poder dizer não validei nenhum, devolvi-os todos. Porque todos os processos, provavelmente iria validar se tivesse segundo mês, não é? Quando me voltassem. Mas não validei nenhum. Porquê? Porque todos aqueles que me chegaram à mão, todos os processos que me chegaram à mão, eram de benefício fiscal para uma transferência, tipicamente para uma transferência financeira de uma empresa para a sua casa-mãe em França ou na Alemanha ou na Inglaterra, que ia fazer o investimento dentro da União Europeia e, portanto, não podia ser discriminado. Portanto, o investimento... E, por outro lado, todas as grandes empresas em Portugal ou acabaram, ou não existem, ou são maltratadas. Digamos, ninguém defende o grande capital. E a grande vitória foi não termos grande capital, portanto, não termos grandes empresas. E, portanto, termos pequenas empresas incapazes de pagar grandes salários e incapazes de ter investigação intramuros. Isto estará a evoluir, alguma coisa está a mexer, não sei se será suficiente. E só mais tarde poderemos ver. Mas, obviamente, que um sistema científico da nossa dimensão, com a dimensão que tem em Portugal, que é comparável a outros países, todo fechado dentro da universidade, não é sustentável. E haverá algum governo que, mais populista ou menos populista, maltratado pela academia, que vai dizer este dinheiro é perdido, vamos fechar a porta. Feche-se a torneira. E vamos o Sr. João Duque quer comentar? Critica. Não, de facto, eu concordo que a investigação está feita, quer dizer, ficou basicamente clausurada dentro da universidade e as empresas desenvolveram os seus próprios meios e têm desenvolvido os seus próprios meios. Tem havido um certo esforço no sentido de tentar atrair e fazer ligar aquilo que é o conhecimento desenvolvido na universidade com o mundo empresarial. Mas também é verdade, se calhar eu sinto mais isto por via externa do que interna, interna do Sistema Nacional, e que é a seguinte, é a preocupação pelo impacto. Bom, e isso pode mudar muita coisa. Quer dizer, hoje, para além daquilo que se possa publicar e da quantidade, a pergunta, e o ISEG sente isso porque está... de livre vontade, é avaliado por várias instituições internacionais que depois o acreditam nesses espaços e, portanto, nesses coletivos. E, portanto, apenas só se o ISEG cumprir determinados níveis é que passa a ser membro e pode ser reconhecido como acreditado por essas as agências. Muitas das questões, ou a questão que tem sido muito pertinente, é qual é o impacto. E, portanto, quando se publica, digam-me lá qual é o impacto. E claro que o impacto, os académicos referem logo o impacto, as referências. Tal. No sistema de inbreeding, as referências, muitas delas são um grupo de amigos, não é? Que vão se referenciando uns aos outros para terem muito impacto. Mas não é esse, é o impacto verdadeiramente de natureza social. É o que é que tu, com este tipo de finding, com este tipo de intervenção, fazes mudar na sociedade. Ok? Na tua sociedade. Pode ser o teu bairro. Pode ser um enorme impacto no bairro e isso tem imenso valor. Muito mais valor do que muitas coisas que
na prática possa ter impacto nenhum. Muita gente pode ter lido, mas não tem impacto nenhum. Mas na prática, o que é que tu fazes mudar e qual é esse impacto? E isso pode, essa necessidade da busca do impacto, até pode, e portanto é uma pressão que se exerce sobre a universidade, pode levar a que a universidade sinta a necessidade de procurar quem evidencie o impacto. Ora, não há melhor que uma empresa para mostrar o impacto. Quer dizer, eu ao fazer investigação aplicada, que pode ter natureza mais económica, no meu caso, ou na área da gestão, ou possa levar, na área do marketing, etc., possa levar a uma alteração de políticas e com impactos, depois, naturalmente, na redução, sei lá, de horas de trabalho para determinado tipo de exercício, ou de desperdícios, etc. Portanto, eu posso ter impactos muito positivos, orientados até para fins da sustentabilidade, etc., ou de natureza social, em que medida é que o meu trabalho promoveu uma diminuição de consumo, porque melhorou a eficácia da rede, ou a fluência do transporte na cidade, etc. Qual é o impacto? E lá está. Eu, ao trabalhar com uma empresa, eu posso ter medidas muito concretas de impacto, e isso é valorizado. Portanto, eu tenho alguma expectativa de que o impacto e a interpretação que se faz do impacto, associando sempre esse impacto a uma avaliação feita por uma entidade externa, não posso ser eu a dizer que é o impacto, mas que alguém que venha e que valide e que meça o impacto, possa fazer aqui alguma diferença e incentivar essa ligação. Sim. Tempo só para uma, duas perguntas. Temos ainda, Susana, temos? Uma pergunta, duas perguntas? Bem, sem perguntas, ficamos com tempo para autógrafos. Não temos uma pergunta. É só porque estamos todos, não é? Dependentes do Sr. Presidente, que vai falar daqui a pouco. Vamos, se calhar deixava de... Creio que ninguém se atreve a dizer qual é o limite de formação desejável do ensino superior. O senhor não está a funcionar. E em nenhum país se afirma isso. A realidade que podemos comparar é que a sociedade como é hoje e a comparação do nosso país com outros países. Acho que não podemos ir mais longe do que isso, isto é, não podemos adivinhar como será amanhã. O que temos hoje é uma realidade em que o nosso número de jovens a chegar ao ensino superior já ultrapassou alguns dos países mais desenvolvidos da Europa. O número de licenciados nos 30 anos, nos 25 a 34, naquela idade jovem, ultrapassou a Espanha, a França, a Alemanha. Tiremos daí as conclusões e as percepções de que forem. Vai subir, provavelmente vai subir no futuro, porque, como aliás o professor João Duque estava a salientar, a aspiração provavelmente de mais jovens será ir mais longe. Agora, acho que como sociedade temos de ser um pouco cuidadosos, saber se não estamos a introduzir um desequilíbrio no sentido de estar a pedir um esforço de formação a jovens que depois vão sentir-se frustrados e, por outro lado, como sociedade, ter de funcionar como um sistema aberto que vai deixar sair talvez metade daqueles que está a formar e substituí-los por adultos sem nenhum nível de formação para algumas atividades que o país ainda precisa, que ainda não estão robotizadas, que não estão automatizadas. Essa é a nossa realidade aqui, como em alguns países da Europa. Em Portugal é particularmente dramático, creio.
Resta-me agradecer ao professor António Fontanhas Fernandes, ao professor João Duque, e o professor José Ferreira Gomes estará disponível, com certeza, para autografar, então, os muitos livros que vão comprar, com certeza. Muitos exemplares. Muito obrigada a todos. Muito obrigado. Obrigado.